Porque uma coisa que eu acho que às vezes a gente ignora é que a Europa sempre foi extremamente mística, dada ao misticismo, ao ocultismo, à bruxaria. Sempre foi profundamente pagã. Do norte ou para o sul, tem predominância? Não, ela é igualmente, profundamente pagã. Não é? É que o cristianismo europeu e norte-americano fez com que a simbolização afro-ameríndia, que vai do vodú caribenho, a macumba e a umbanda aqui do Brasil, e tudo que seja expressão disso com cara africana, ficassem com a grande cara do demônio religioso, né? Então os desenhos animados como sobre o Thor, lembra quando a gente era criança? Lembro. É um deus nórdico, né? O Thor e tal. O Thor estava até o talo na ideologia do Himmler, do Hitler, da Mossad, o Odini estava até o talo. Você não vê um desenho animado sobre a pombagira, não vê um desenho animado sobre o Exu Caveira. Nós criamos o distanciamento, porque né? Separou. Aí a Távola Redonda e o Rei Arthur. Eles mesclaram tudo isso num caldo só. Os mitos ingleses, né, por causa do Tolkien e do C.S. Lewis, eles quase todos viraram quase elementos sagrados assim para os evangélicos, e por causa do elemento psicológico, das lendas relacionadas à Távola Redonda, a tudo aquilo que a psicologia se apropriou desses elementos, isso virou um elemento também arquetípico sacrossanto para a psicologia, tanto quanto todos os deuses gregos. E mais do que isso, você vê o mesmo movimento acontecendo em diversas outras formas de apropriação cultural que foram de elementos religiosos, simbólicos, pagãos, antigos dessas culturas, que foram incorporados a elas, não fizeram nem parte de um sincretismo com o cristianismo, eles passaram a existir como uma espécie de memória venerável. Desse cristianismo. O folclore deles não foi demonizado, né? Não e a religião, ao contrário, a religião incorporou virou folclore, isso. E o cristianismo, com o seu sincretismo romano, entrou dentro, fez pequenas apropriações em alguns lugares e continuou com o seu paganismo de sempre, né? Sim. Feito em nome de Jesus. Agora, além do que, a Europa experimentou a pior de todas as versões do significado contínuo do que o cristianismo possa ter sido na história humana. Porque até a nossa safadeza aqui brasileira, essa corrupção toda, essa sacanagem que a gente vê, ainda é aquela coisa do Zé Pilintra. Não tem muita vocação para fazer fogueira, queima só com a língua e tudo. Mas na Europa, durante 1500 anos... Você fala que houve um esfriamento total. Você não teve fé, né? Constantino matou esse negócio, você teve vagalumezinhos assim de expressões da fé genuína no Evangelho, o resto foi o rolo compressor do cristianismo católico romano, até a Reforma Protestante, com tudo que há de macumba possível acontecendo aqui dentro. É um acontecimento que não é à toa que se chama de Idade das Trevas, porque isso é cheio de bruxaria, morte, assassinato, Martelo das Feiticeiras, fala muito sobre isso, né? Perversidade. Em contrapartida, a bruxa da época, em geral, era a pessoa, gente boa, que não fazia parte do sistema e que era morto ou morta justamente por ser uma figura humanamente antitética àquela coisa horrenda da macumba cristã, né? Fosse do papado ou nas outras instalações. Então a Europa, voltando aqui a ela, teve esse transfundo profundamente pagão, sério no paganismo, porque era um paganismo de materializações,
de invocações para valer. Para rituais mesmo. Você tem lá Stonehenge, dando testemunho dessa cosmovisão milenar. A Europa está marcada por tudo isso de modo muito forte. Aí o que entra nelas é a macumba cristã, é o que entra na Europa. Aí quando vem o advento do protestantismo, com a voz do Evangelho sendo anunciado, essa voz foi ouvida por muitos, graças a Deus. Mas também logo o movimento foi cooptado politicamente, foi virando outras coisas. Então, o que você nota ao chegar na Europa, e não é de hoje, é que a força do misticismo nunca se afastou dela. Por exemplo... Você está falando da Alemanha, que nunca se... Da Europa. Da Europa, num contexto geral. Por exemplo, o século XIX foi um século profundamente místico, de invocações mediúnicas na Europa inteira, de muito desenvolvimento de filosofias esotéricas, de renovação de buscas de contatos mediúnicos, de necromancia. Surge o elemento espiritualista com todas as características kardecistas, né? Vai evoluindo, crescendo, isso vai atingindo a intelectualidade cristã, católica, francesa, inglesa, o Palácio de Buckingham, vai entrando assim pela via cristã, nos outros substratos sociais vai entrando outras caras. E em alguns mais elementares vai entrando com aquela cara do Deus pagão antigo que é invocado outra vez. Quando a gente entra no século XX, conquanto houvesse ao mesmo tempo na Europa filosofias extremamente ateias, na perspectiva positivista delas e autônoma, isto e aquilo, havia, paralelamente a isto, uma Europa que à noite jogava cartas com intenção de ler o futuro, que lia a mão, que invocava a morte. O misticismo nunca saiu profundo e arraigado.